Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de Sociologia. Então, segunda série, aula 8, apostila 2. Hoje nós vamos falar de um grande autor, Max Weber, viveu na Alemanha 1864 a 1920, um grande intelectual de obras muito importantes, não é? Hoje nós vamos tratar de alguns conceitos do Weber aqui. Então nós vamos falar de ação social, nós vamos falar de dominação, desencantamento do mundo, tipo ideal. Primeira coisa que nós vamos falar aqui sobre tipo ideal. Por quê? Porque é uma forma que o Weber, que é um idealista, encontra de estudar determinados temas. Assim como na química, por exemplo, você vai estudar um gás, você não trata de todos os elementos que todos os gases apresentam, todas as características de todos os gases, você acaba fazendo um levantamento do que esses gases apresentam em comum e você cria o chamado gás ideal para poder tomar como referência. Aqui o Weber faz a mesma coisa, ele vai trabalhar com tipo ideal. Então, quando a gente está falando sobre capitalismo, nós estamos pegando uma abstração daquilo que a gente entende de capitalismo e passa a usar esse conceito. Ou, por exemplo, Idade Média, né? Ou modernismo. A gente está criando tipos ideais, abstrações. Né? Muito bem. O Weber, então, ele vai procurar esses elementos comuns, fazer uma abstração e passar a tratar dessa questão. Primeira coisa, assim, para a gente falar sobre o que a gente vai precisar aqui, que é dominação, poder, nós vamos falar sobre ação. Então, uma ação de um indivíduo é diferente de uma ação entre indivíduos. Então, a gente fala de ação no que diz respeito a um indivíduo só. Aqui, a ação social no que diz respeito ao outro, né? A forma como um afeta o outro. Então, se o sujeito está andando de bicicleta sozinho, isso é só uma ação dele. No momento em que, ou, por exemplo, ele cai de bicicleta, bate no poste de bicicleta, isso é uma ação mais relacionada ao aspecto físico, enquanto que se ele bate outro ciclista, nós temos aí uma ação social, já envolve outras pessoas, uma visão do outro, né? Entre os tipos de ação, nós temos aqui a racional, afetiva e tradicional. A ação racional ela pode ser dividida em ação racional, ação social racional relacionada aqui a fins. É quando o sujeito ele predefine um objetivo racionalmente, ou seja, a ação dele tem como foco uma finalidade. Então, eu vou me reunir com outra pessoa e nós vamos produzir uma mesa, né? Essa mesa vai seguir um determinado projeto e tudo mais. Então, quer dizer que essa ação social, ela foi racional, ela está relacionada a um determinado fim. Por outro lado, nós podemos ter uma ação social que seja racional e ela esteja relacionada a determinado valor, ou seja, a pessoa não espera atingir determinado fim específico em que foi traçado racionalmente aquele fim com um propósito específico, mas essa racionalidade tem em conta atingir determinados valores, seguir determinados valores. Tudo bem? Por outro lado, aqui então diferencia um pouco a questão afetiva de valores. Aqui, ao invés de seguir fins, ele quer atingir determinados valores. Porque o que há em comum é que é racional. Aqui na ação social afetiva, o que vai, digamos, comandar essa ação não é a razão, mas sim o estado emocional daquele que faz, ou seja, por que ele está fazendo? É porque racionalmente ele traçou aquilo? Não, ele está sendo movido
por um estado emocional. Por outro lado, aqui uma terceira forma de ação social é a tradicional, em que o sujeito faz, o indivíduo faz, guiado por hábito, por costume. Por que ele está fazendo? É porque ele racionalmente definiu isso? Não. É porque há um estado emocional que guia ele? Não. É por conta de um hábito. Porque sempre foi assim, porque é assim que tem que ser, porque desde sempre se fez assim. Então segue costumes, hábitos, valores, crenças, né? Nessa ação social que a gente chama de tradicional. Muito bem. Então, para a gente falar sobre dominação, nós vamos entender primeiro a questão do poder. O que é o poder? Primeiro ponto, então, assim, o Weber ele não vai fazer uma definição social de poder, uma vez que socialmente o poder é amorfo, ou seja, ele assume determinadas formas das mais diversas possíveis, então não dá para especificar poder, é isso e pronto. Então, vamos entender aqui poder, conforme o Weber diz, como você forçar alguém, ter a capacidade, né, ter a condição de levar alguém a fazer suas vontades. Então, isso é poder. Então, se eu tenho a capacidade de levar alguém, de forçar alguém a fazer o que eu quero, então eu entendo que eu tenho poder nessa relação. Muito bem. Essa forma de poder, óbvio, né, vai dar a ideia de dominação. Então, domina aquele que exerce, que tem o poder. Há 3 tipos de dominação, segundo Weber. Estamos falando aqui de uma dominação legítima, né? A dominação legal, a dominação tradicional e a dominação carismática. Bom, a dominação legal, ela se dá por meio das leis. Então, tal pessoa exerce poder sobre a outra porque legalmente é dado a ele esse poder. Então, por que o policial tem direito de prender você ou de usar da violência contra você se você estiver descumprindo a lei? É porque ele, pela lei, tem o direito de fazer isso. Então, por que o policial pode andar armado e você não pode? Porque a lei define que ele pode andar armado e você não. Então, essa dominação se dá por meios legais. Ou, por exemplo, por que o governador tem o poder de determinar algumas ações econômicas, políticas, porque a lei dá a ele esse poder. Muito bem. Há um outro tipo de dominação que é tradicional, que é baseada nos hábitos, nos costumes. Então vejam que aqui, da mesma forma que algumas ações sociais seguem hábitos e costumes, aqui também tem um tipo de dominação. Por que fulano manda? Porque ele tem direito de mandar pelo costume. Então, alguém pode questionar por que nós devemos respeitar os nossos avós, porque a tradição diz que é assim. Então, é bom, de bom grado, né, pela tradição, a gente escutar, respeitar os nossos avós. Então, quando eles dizem algo para nós, aquilo tem um poder, aquilo tem uma capacidade de guiar nossas ações, de fazer o que eles pedem, certo? Então, dominação legal, dominação tradicional e a dominação carismática, quando a pessoa exerce dominação sobre as outras por conta da habilidade que essa pessoa tem, habilidade de comandar, habilidade de motivar, de conquistar a atenção das pessoas, de inspirar confiança. Então, como é que alguém chega a fazer com que os outros façam o que ele quer? Pode ser porque a lei manda, pode ser porque é assim que sempre foi, e por conta da capacidade desta pessoa em conduzir os outros, né, persuadir os outros. Bom, aqui a gente falando sobre diversos conceitos, vamos pegar um pouco aqui sobre o desencantamento do mundo, muito tratado aqui nessa obra chamada Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.
o desencantamento do mundo nada mais é do que a perda de sentido da vida, né? Porque ao longo da história o ser humano foi expulsando o sentido do sagrado, do mítico do mundo, da natureza, do trabalho, e foi criando uma racionalidade para tudo isso. No passado as pessoas viviam e morriam e a vida delas tinha um sentido, elas tinham resolvido o sentido da vida e inclusive entendido o próprio sentido da morte. Hoje as pessoas não veem mais tanto sentido na vida e elas também não veem sentido na morte. Dessa forma, já que a vida perdeu sentido, né? O que vem a dar sentido para a vida? Então, os homens buscam esse sentido na vida, na própria economia. É o que acontece, por exemplo, a relação que ele faz com a ética protestante, em que a economia, o sentido econômico acabou ocupando o lugar do sentido existencialista da religião. Muito bem. Todo esse racionalismo, né, unido a essa ética protestante, acaba por fortalecer o capitalismo, que é uma forma de racionalização do tempo e do trabalho, certo? Então, o ambiente na empresa, na indústria, ou até com o próprio dinheiro, o capitalismo está voltado para a racionalização, para a administração, para a burocracia, né? Então, aqui é bom a gente até tocar nesse assunto a respeito, né? Por quê? Porque enquanto a burocracia está relacionada a uma forma de dominação legal, o patrimonialismo está relacionado com uma forma de dominação tradicional. Então, essa forma de racionalização que fortalece o capitalismo está ligada também aqui na racionalização, na dominação legal na era moderna. E aí, óbvio, né, que você vai ter uma proximidade muito grande entre aquilo que prega as igrejas, as religiões protestantes com o pensamento racional vindo do capitalismo. O Weber, óbvio, né, que aqui você vai perceber que o Weber pode expandir um pouco desse assunto para o outro, né? Ou seja, uma coisa pode se expandir para a outra. Eu estou fazendo aqui apenas um apanhado simples para vocês entenderem, limitando nesse pequeno tempo uma explicação muito mais complexa, tá? Então, é mais para a gente entender o caminho que o autor faz aqui, tá certo? Muito obrigado.